Ela é cantora, nasceu na Serra do Navio, no estado do Amapá, mas mora em Belo Horizonte há mais de 25 anos. Desde 1992 é integrante da banda Pato Fu, que já lançou 11 CDs e 5 DVDs. Eu falo de Fernanda Takai, que tem se aventurado também em carreira solo com o disco Onde Brilhem os Olhos Seus, que recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor álbum de música popular de 2007. E agora com o DVD Luz Negra. Além da música, a compositora também faz um passeio pelas letras com o livro Nunca Subestime uma Mulherzinha. Para falar um pouco mais sobre todos esses projetos, ela está aqui hoje no estúdio do Enfoque. Obrigada por ter vindo, obrigada pela entrevista. Obrigada, que bom. Bom, o show que você vai fazer na sexta-feira é do Luz Negra, do CD e do DVD. Mas é uma continuação do teu primeiro disco solo, né? Que foi uma homenagem a Nara Leão. Exatamente. O disco tinha todo o repertório baseado no repertório da Nara, o disco de estúdio. E quando eu fui para a estrada com esse show, eu coloquei outras músicas. Então, esse registro de DVD e CD do Luz Negra é o disco inteiro, né, dedicado a Nara, mais 8 canções que eu tirei das coisas que eu gosto de ouvir em casa. Então ele é bem completo. E é uma coisa que o público cobrava, assim, quando o show estreou, todo mundo queria a outra música lá, a música do Duran Duran, que tem, a música da Eliana Pittman, do Michael Jackson, que estava no repertório já faz um tempo. Queria encontrar e aí só tinha na internet umas imagens ou som mal gravado. E agora saiu então no CD. E o DVD tem tudo, né? E essas músicas falam um pouco da tua vida, da história da tua vida? Eu acho que conta bem, assim, como eu sou como ouvinte. As coisas que me fizeram gostar de música, o que eu gosto de cantar em casa, tocar violão em casa sozinha, são essas músicas, né? Tanto da parte de MPB quanto da parte já mais do pop, em inglês, americano. Acho que entrega bem o meu DNA musical. Legal. Bom, e a produção tem baseado no Sin City, naquele filme. Você que escolheu isso? Como é que foi essa escolha para fazer essa produção diferente? Eu gosto muito de cinema, de artes em geral, assim. Mas logo que eu vi as primeiras fotos do espetáculo, fotos amadoras de público, e filmagem de celular, aquelas coisas, eu falava, gente, esse negócio lembra muito alguns filmes. Entre eles o Sin City, alguns filmes do Hitchcock, outros do David Lynch, como O Homem-Elefante. Tem muito preto e branco, né? Assim, a gente usa pouca cor no show, no espetáculo, tem alguns momentos só coloridos. E aí eu fiquei com essas referências na cabeça e também o programa do Fernando Faro, o Ensaio, que é esse programa antigão, né? Que era preto e branco, hoje tem cor, mas é pouquinha cor. Que ele mostra muito de pertinho, assim, close dos músicos, são planos bem mais demorados. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça até que encontrei uma produtora, a G5 Filmes, lá de Belo Horizonte, com jovens diretores, e que a gente pensou em usar todas essas referências para documentar o show. E não fazer um DVD de show, fazer um filme de um show. Né? E acho que a grande diferença no olhar, no jeito como a gente mostrou tudo, foi que foram 6 diretores, cada um operando uma câmera. Então, cada câmera era como se fosse a cabeça e o olhar de um diretor diferente, que era uma turma, que eles são amigos e tudo mais. Então, a gente pensou muito afinadinho, assim, essas referências. E eu fiquei muito orgulhosa, acho que a gente ganhou um presente, né, esse registro visual. Assim. Que legal. Bom, e tem uma das músicas que é a composição sua e do John, né, que é 5 discos. Por que essa escolha dessa música específica, a composição de vocês dois? Tem um público que me conheceu agora mais, nos últimos 2 anos, acho que eu tive muito reconhecimento como artista. Tenho a minha carreira no Pato Fu já há 17 anos, mas nos últimos 2 anos uma plateia maior assim se abriu para minha música e até vários veículos escreveram, gente que não escrevia não criticava meus discos, começou a criticar bem até. E aí acho que tem um monte de gente que me conhece como intérprete, não sabe que eu escrevo, que eu componho. Tanto que no Pato Fu é onde eu coloco as minhas músicas autorais. Né? Esse trabalho solo é mais de intérprete. E aí eu quis colocar uma canção que não tinha sido gravada pelo Pato Fu, é uma canção antiga, bem antiga. O Pedro Mariano já tinha gravado ela, mas o Pato Fu nunca quis gravar. Né, na votação da banda lá, do repertório, que é sempre meio democrático, a gente vota tudo, como se fosse, não, é uma democracia mesmo. E aí, essa música nunca passava para ser escolhida para gravação. E aí, no meu disco, eu quis colocar uma música que eu gosto bastante, acho que tem a ver com as outras músicas, ela tem uma levada mais brasileira, assim, e aí eu
escolhi 5 discos como representante desse, né, material que eu escrevo. E tem até uma versão japonesa para o Barquinho, né, que é a Kobune. É verdade. E tem um clipe, vocês fizeram um clipe. Como é que foi a história desse clipe? Não foi proposital? Foi um clipe que vocês mandaram para o Japão? Para o Japão. Foi um clipe que a gente fez porque o disco saiu no Japão, Onde Brilham os Olhos Seus, saiu com uma faixa bônus, que era o Kobune, que é o barquinho japonês. E aí a gente resolveu fazer um clipe meio que apressadamente, assim, com pouca verba, e foi um clipe muito visto e as pessoas gostaram bastante. Já ganhou Ele prêmio, acabou Gramado? ganhando o Gramado Cinevídeo, o melhor clipe nacional, assim, e está concorrendo agora em Santos também como o melhor clipe da temporada. E é bacana, foi tipo uma coisa muito despretensiosa. Acho que todo esse projeto foi assim, ele aconteceu porque o Nelson achou que, o Nelson Motta, né, achou que eu tinha alguma coisa a ver com a Nara, e a gente fez o CD sem patrocínio, sem gravadora, sem nada, e vendeu um monte. E aí a gente começou, aí montei uma banda para ir para a estrada, nem sabia que ia fazer turnê. Então foi tudo meio sem querer e tudo muito legal, assim, né, os resultados que a gente conseguiu, tanto de números quanto de satisfação pessoal e dessa coisa, né, de ter sido muito reconhecida, foi muito importante para mim. E como é que você se sente quando o Nelson Motta fala que você é a Nara Leão do pop rock? Ele é muito generoso, porque a Nara é uma mulher de muitas qualidades, né? Então, se ele vê alguma coisa em comum, né, entre a gente, assim, eu fico muito, muito contente, mas eu fico um pouco ainda receosa, assim, porque a gente tem muitas diferenças também, né? A Nara, ela era muito dedicada ao instrumento, ao violão. Eu não sou tanto assim. Eu toco só o básico e não fico estudando em casa, meio desleixada. Ela se envolvia muito mais com a cena política do Brasil. Fazia espetáculos falando sobre isso, né? Ela fazia um trabalho de resgate de compositores, de autores. Eu não me envolvo tanto assim na política. Mas a gente tem coisas em comum. Acho que a gente canta baixinho, né? Canta mais tranquilo, assim. Ela sempre preservou muito a vida em família. Ela nunca gostou muito de falar de outras coisas que não fossem música, né? Sempre preservava muito a relação dela, como ela era dentro de casa. Mas ela era uma boa dona de casa. Ela gostava muito dessas prendas domésticas, coisas que eu gosto também, né? Apesar de ser uma pessoa que o pessoal me vê cantando, mas eu gosto de cozinhar, gosto de fazer compras no mercado, de dar banho em cachorro, essas coisas eu gosto de fazer, né? E são essas coisas que eu acabo escrevendo sobre elas, assim, nessa meu outro lado como escritora. Uhum. Me fale um pouquinho sobre o livro, como é que surgiu, que são essas crônicas que você escreve para 2 jornais. Bom, o livro é uma compilação de 2 anos. Eu escrevo desde 2005, já estou há 4 anos escrevendo para o Correio Brasiliense e para o Estado de Minas. E aí, em 2007, no finalzinho de 2007, eu fiz uma compilação justamente para o público que não mora nesses estados, porque quem está por lá consegue acessar o jornal fácil. E aí os fãs ficavam assim, puxa, mas você escreve sobre o quê? E eu não posso publicar os meus textos no meu blog sempre. De vez em quando eu publico um ou outro, mas não posso, por contrato. Porque é uma coisa para os leitores, né? Para os assinantes ou para quem são os leitores dos jornais. Mas aí a gente conseguiu a autorização para poder fazer essa compilação, saiu pela Panda Books, que é bem bacana, assim, a ideia é um resuminho, e acho que hoje eu escrevo bem melhor do que eu escrevia no comecinho, né? Acho que eu fiquei mais solta, assim, na escrita, e tem um público que me acompanha pela literatura, que nem necessariamente me ouve. E como é que você arranja tempo para escrever? Eu escrevo no aeroporto, no hotel, quando eu chego, enquanto estou esperando a comida do room service, lá estou lá escrevendo. É bem corrido, né? Mas eu tenho gostado bastante. Dá uma certa apreensão, porque toda semana eu tenho que mandar um texto. Consistente, porque os leitores são muito críticos e eles ejetam mesmo. Eles quando não gostam, eles mandam um e-mail e falam, olha, muito fraco, não gostei, ou por outro lado, se emocionam com algumas histórias e me elogiam, mas eles não querem ler qualquer coisa. Né? Ainda mais jornais de grande circulação. Então, eu tenho que ser muito responsável, assim, claro, escrever sobre o que eu quero, mas sabendo que tem uma leitura crítica do outro lado. Né? E como é que surgiu a Fernanda escritora? Foi sem querer também. Eu, por causa da carreira artística, me chamavam para escrever textos de vez em quando. Então, eu já escrevi textos para Playboy, para Pais e Filhos, sei lá, Globo Rural, uns textos para umas revistas que, assim, são muito diferentes.
E aí um dia, um dos editores do Estado de Minas pegou 4 textos em sequência, falando sobre assuntos mais diferentes, né, mais diversos. Ele falou, pô, você escreve sobre cada coisa, né? Por que você não escreve para o jornal, para a gente aqui, para o seu público aqui, que você mora em Minas? E toda sexta. Falei, bom, mas toda sexta eu não vou ter tempo, porque justamente ainda mais fim de semana, fim de semana geralmente eu tenho show, é o que eu estou mais ocupado. Aí ele falou, mas você manda quando você quiser, você pode mandar segunda, terça, faz o seu tempo, só tem que me entregar um texto toda semana. Aí eu comecei a escrever, mas achando que eu ia ficar 6 meses ou menos, assim, que os leitores iam me expulsar, assim, ou que o editor ia falar, não, ela me enganei, ela só escreveu 4 textos bons, assim. Mas no fim eu consegui ficar, já estou há 4 anos e eu gosto bastante, assim, eu ouvia os autores falando, é uma necessidade que eu sinto de escrever. E hoje, realmente, quando tem algum assunto que acontece na nossa vida, assim, vida cotidiana mesmo, eu falo, puxa, eu queria falar sobre isso no jornal. Ainda bem que eu tenho esse espaço, aí eu posso ir lá falar. Como eu posso falar sobre música, sobre artistas que eu gosto. Eu posso escrever um conto total, ficção, sobre qualquer coisa. Se realmente eu tenho essa liberdade. Então, talvez por isso até que eu tenha aceitado. Por ter liberdade máxima, né? Não ter que me prender num estilo, assim. Legal, bom, quem quiser saber mais sobre a Fernanda, acesse o www.myspace.com/FernandaTakai ou fernandatakai.wordpress.com. Esse é o mais quente, o último é o melhor, fernandatakai.com.br, também cai lá no WordPress. Ok. Bom, ela se apresenta nesta sexta-feira, às 9 da noite, no Teatro Guaíra. Os ingressos custam R$80 na plateia, R$70 no primeiro balcão e R$50 no segundo balcão. Obrigada por sua presença aqui, Fernanda. Obrigada. Foi um prazer recebê-la. Que bom, espero voltar. Sucesso. Tchau. O Enfoque fica por aqui, nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Meu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim.